Amém, aleluia. Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizeres o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizeres o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Diga comigo: à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Capítulo 4 de Gênesis é o primeiro capítulo após a queda. É o primeiro capítulo após a perfeição, após a criação, após a formação do homem, segundo a imagem e semelhança de Deus. Capítulo 3, a queda do ser humano. Capítulo 4, todo tipo de destruição entra na terra. Diga comigo: todo tipo de destruição entrou após a queda. Antes da queda era tudo perfeito. Sabe aquelas pessoas que te falam assim, tentam debater que Deus não existe, mas se Deus existe, por que o mal assolou a terra? Por que tanta coisa ruim? Por que eu estou passando por isso? Responda: depois que o pecado entrou na terra. Depois que o pecado entrou na terra, depois da queda, todo tipo de dor, de destruição, inclusive o primeiro homicídio. Não precisa nem eu fazer uma explanação profunda, porque todos aqui conhecem sobre a história de Adão e Eva, de Abel e Caim. Acontece que, após a queda, nós vamos enxergar que o Senhor ainda não desistiu do ser humano. Diga: Ele não desiste. Não é porque houve queda que Ele desistiu. Ele não desiste. Ele não desiste. Não é, fala isso comigo, não é porque houve queda que Ele desistiu. Capítulo 4 vai falar que o Senhor está aqui ainda em uma tentativa de reconciliação. Versículo 1 diz que Adão coabitou com Eva. Eu não sei como é que diz a tua versão aí, mas a King James vai falar: e Adão conheceu a Eva, sua esposa. Porque o Senhor, a Bíblia, vê a relação sexual, e aqui é a primeira vez que a palavra fala sobre relação sexual entre um homem e uma mulher, em toda a Bíblia. Mas o Senhor, a Bíblia, fala do sexo como um ato de conhecer, de coabitar. Como é que está na tua versão aí? Relacionamento, ou relação, ou coabitar. Logo, diga comigo: Deus se refere ao sexo como um ato de conhecer. Ele fala do sexo com respeito. Toda a Bíblia vai falar de relação entre homem e mulher com respeito. Bom seria que o palavreado dos cristãos fossem conforme a Bíblia, porque o mundo está deturpando. E eu te aconselho, pai e mãe, quantos pais e mães aqui? Eu te aconselho a conversar com os seus filhos da forma correta sobre isso. Porque se você não ensinar, se nós não ensinarmos, e eu sou muito fechada para isso, irmãos, então eu sempre empurro meu marido. Vai lá, amor. Quando o Davi começou a namorar, eu digo: amor, vai lá. Não é um tópico fácil para todos, mas se nós não ensinarmos, o mundo vai ensinar da forma errada. Tem filho? Traz essa responsabilidade para você. Mateus 2,25 vai dizer que José coabitou, não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. O ato, biblicamente, contribui para um vínculo de unidade e para uma construção de um relacionamento de uma só carne. Que os nossos filhos aprendam desta forma. Versículo 1,
coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O nome Caim significa eu peguei, ou aqui está. É possível que Adão e Eva, ao olhar para aquela criança, entendessem que ali estava a semente que iria pisar a cabeça de Satanás. É bem possível que eles entenderam aqui que Gênesis 3,15 se cumpriria no filho deles. Porque ela disse: aqui está um varão que recebi do Senhor. Aqui está um homem que veio da parte de Deus. Aqui está alguém que nasceu para fazer história. Mal sabia ela que ele realmente ia fazer história. Mas não era a história que ela imaginava. Quando Abel nasce, ela não fala nada. E era tudo novo. Eu imagino que talvez na cabeça deles, eles pensariam: Fabiana, se fosse você e Fábio já estão no Éden. O fruto vai nascer como bebê, vai nascer como nós. Como é que vai nascer? Não seria uma dúvida? Porque eles já nasceram adultos, maduros. Pode ser que era uma dúvida dentro deles. Como é que vai nascer a nossa herança? Será que já vão nascer homens maduros? Mulheres maduras? Não, nasceram. Ela deu à luz, e quando ela olha para Caim, uma grande expectativa sobre aquela criança. Quando nasce Abel, ela diz alguma coisa? Vocês viram ela falar alguma coisa sobre Abel? Alguém viu? Tem na tua Bíblia? Tem aí? Não tem. Existia expectativa para um dos filhos, mas para o outro não. Deixa eu te falar, por mais que não exista expectativa de pessoas ao teu redor, o céu tem uma expectativa ao teu respeito. Pode ser que ninguém esteja falando nada ao teu respeito, mas o céu, Patrícia, tem uma expectativa ao teu respeito. O céu sabia quando nasceu Abel, nada foi dito sobre esse menino, mas estava nascendo de um adorador. Estava nascendo alguém que sim, faria história. E não é porque mais tarde ele vai cair que ele não fez história. Diga, não é o cair que não te deixa ter uma história. Fala comigo, não é o cair que não te permite ter uma história. Fala. Quando o céu escreve uma história para você, Michele, não há quem possa apagar. Não existia expectativa. Abel nasce, nada é dito sobre esse menino. Fica claro que as expectativas estavam só em um dos filhos. Quem aqui tem mais de 2 filhos? Todas as vezes que é colocado expectativa em um e não no outro. Eu já ouvi pais falando assim: por que você, digamos, João e Pedro? João, por que você não é igual ao Pedro? Por que você não é igual ao seu irmão? Por que arrancando a identidade daquela criança, não sabendo valorizar que cada criança carrega a sua própria identidade, as suas próprias características. Não fale mais isso para os seus filhos, porque você está roubando dele quem ele nasceu para ser. Só cultive e trabalhe. Pastor, ali é difícil, viu? É um coléricozinho, é um sanguíneozinho. Trabalha. Vão ser poderosos na mão do Senhor, amém? Então, todas as vezes que a gente vê expectativa sendo colocada em um e não no outro, catástrofes acontecem. Rebeca e Isaac. Isaac trouxe para perto dele Esaú, era o preferido dele. Rebeca já se aproximou de Jacó como o seu preferido. O que aconteceu? Mais tarde, família dividida. Irmãos separados, briga familiar. E a mãe teve que ficar sem aquele filho a quem ela tanto amava por uma predileção que fala? É isso? Acertei. Por uma predileção. Todas as vezes que isso acontece, você vai ver catástrofe. Jacó, podendo ter aprendido com essa história, vendo todo o sofrimento que foi causado dentro da sua casa, porque um pai amava mais o outro e a mãe amava mais o outro, não aprendeu. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, amém? Tudo que está na Bíblia para o nosso ensino foi escrito. Jacó, podendo ter aprendido com essa lição de dentro da sua casa, trouxe para perto dele José, filho do seu coração, por causa daquele amor declarado, visivelmente maior por José
os demais irmãos odiaram José. Erro de quem? Erro de quem? Erro do pai. Podendo ter aprendido, não aprendeu. Provérbios 29, 1 vai dizer que aquele que rejeita a repreensão será castigado e sem anúncio, sem remédio. Não rejeite, aprenda com os erros alheios de preferência. Não cometa os seus. Aprenda com os alheios. Você vai se poupar e poupar a tua casa de muito sofrimento, de muita dor, de muito choro. Durante anos, Jacó sofreu a perca do filho, entendendo que o filho havia morrido. Por quê? Por causa do ódio dos irmãos. O ódio e a inveja faz coisas terríveis. Tudo nasceu após a queda. Tudo que é ruim, que você puder imaginar, nasceu após a queda. José foi primeiro lançado em um buraco para morrer, depois ele foi vendido para que eles pudessem se livrar daquele peso todo. E não é sobre José que a gente está pregando aqui, mas que fique um parêntese aberto, para que pais, vocês não abram exceção para filhos. Amem a todos eles, do jeitinho que eles são. Ensine, cuide, instrua. Porque se nós dizemos que amamos a Deus, mas não conseguimos amar, e é impressionante como a gente consegue ver alguns pais sendo motivo da destruição na vida dos filhos. Palavras, a maior parte das vezes, palavras são liberadas e é das pessoas que a gente menos espera. São de pessoas que eram para lançar palavras de aprovação, mas lançam palavras de destruição. Depois do primeiro pecado, nasceram os outros pecados. Caim se irritou, sentiu inveja e o seu semblante desmoronou. Caim era lavrador da terra. A agricultura e a domesticação de animais já existia, a ordem já existia, culto já existia. Diga comigo, culto já existia. Ordem já existia. Eles não eram a família das cavernas. Não eram. Já existia o trabalho, já existia o culto, já existia a ordem. E quando os dois foram em um dia dar culto ao Senhor, um levou do fruto da terra. Olha essas uvas, que coisa linda. Não é de plástico, tá, gente? São verdadeiras. Não é lindo? A oferta de Caim, eu tenho certeza que era belíssima. Porque o fruto da terra é belo. Tem mais fruta lá atrás em algum lugar? Não tem, né? Hoje não tem. Eu podia ter pedido uma bandeja bem linda de fruta. Mas as uvas vão representar o fruto da terra. Enxerga aqui um monte de frutas, amém? Colorido. O fruto da terra. Era uma oferta bela, era uma oferta apresentada, esteticamente, deixa eu te falar, esteticamente muito mais bonita do que a oferta sangrenta de Abel. Muito, que vocês concordam comigo? Mais bela do que um cordeiro morto em cima de um altar, não é? Sem dúvida. E a palavra vai dizer que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta, diga aí. Não. E há quem diga que o Senhor se agradou da oferta de Abel porque sacrifícios eram aceitáveis diante de Deus. Mas Levíticos 2 vai dizer que o fruto da terra também era um sacrifício aceitável diante de Deus. Logo, não era sobre isso. Hebreus vai dizer o porquê. Hebreus vai dizer que pela fé Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que o sacrifício de Caim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que o de Caim. Pela fé, conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovando a sua oferta. Oferta no original é minchá e abrange todo tipo de presente que você possa levar ao Senhor. Não está em momento algum no texto falando que era sobre uma oferta para expiação de pecado. Não, em momento algum a gente está lendo isso no texto. Logo, eles poderiam sim levar qualquer tipo de oferta que fosse agradável ao Deus. Oferta essa que ainda fala. Tão agradável foi a oferta de Abel, que até hoje ela fala. Oferta essa que Abel fez com fé, porque havia um desejo nele de adorar a Deus. Já a oferta de Caim
foi um esforço vazio, superficial da religião morta. Tem alguém aqui que já é crente há mais de 50 anos? Pastor Lorival Mancida. Eu posso dizer, sou cristã há 46 anos. Nasci no Evangelho. Desde que me entendo por gente, dormi embaixo do banco. Passava de mão em mão. Mas desde quando a minha oferta tem sido aceita diante de Deus? Eu quero que você faça essa pergunta agora. Desde quando? Porque o Senhor se agradou do ofertante primeiro e depois da oferta. É antes sobre você, Eduardo, do que sobre a tua oferta. É antes sobre quem você é do que a adoração que você entrega na bateria. É antes sobre o método que você usa, a condição do seu coração de chegar diante de Deus, do que o que você está entregando para Deus. Antes de ser sobre a oferta, é sobre o ofertante. Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta, não. O Senhor olha para o ofertante sondando o coração, querendo encontrar um coração que adore de verdade, querendo encontrar alguém que entenda o porquê está adorando, querendo encontrar alguém que não vem na igreja porque é obrigado. Antes do sacrifício da cruz existiam outros sacrifícios, mas após a cruz não existe mais sacrifício. Você já ouviu alguém falando assim? Faça um sacrifício, vá à igreja. Você já ouviu alguém falando assim? Eu não sei vocês, mas quando eu ouço isso, chega a dar um aperto no coração. É sacrifício, deixa eu te perguntar, para você estar sentado aí? É sacrifício para você ouvir uma equipe de adoração dessas maravilhosas adorando ao Senhor? É sacrifício para você entrar no carro ou no ônibus e chegar a um ambiente que desde café da manhã oferece para você para ter um momento de comunhão? Como é que alguém tem coragem de faça um sacrifício? Não existe sacrifício após a cruz. Não existe você fazer demais para o Senhor. Não existe, eu já ouvi pessoas falando assim, menos você faz demais. Não existe sacrifício após a cruz. Não existe você conseguir dar demais a Deus após a cruz. Faço e entrego essa semana, 11 e pouco da noite. Estava aqui a equipe da cozinha limpando, preparando massa de pastel. O louvor quase praticamente toda quarta. Sai daqui meia-noite. Essa semana saíram daqui que horas, Felipe? 00:15. É sacrifício, Felipe? É sacrifício, David? É? Hã? Espera aí. É uma entrega. Eu te ajudo, espera aí. Te ajudo, rapaz. Não é sacrifício, é entrega. Pois há quem tenha coragem de dizer que estamos nós fazendo um sacrifício. Aqui era um cordeiro por um homem, mais tarde na Páscoa, um cordeiro por família. No dia da expiação, um cordeiro para a nação. Já no dia que João Batista é interrogado sobre quem ele era, ele diz, eu não sou o Cristo. Ah, mas o Cristo, no dia que ele olha, Lília, para o Cristo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há quem diga a oferta de Abel foi mais agradável porque ele entregou um cordeiro. Não. A oferta dele foi aceita porque ele entregou com todo o seu coração e com fé. Ele entregou uma oferta completa, sem parcialidade. Ah, vou te entregar tanto, Deus, mas até aqui, porque daqui para lá. Contam uma história de um senhor que dizia, eu me converti, mas o meu braço direito não. Ele gostava de uma briga. Ele falava, eu me converti, mas o meu braço direito não. E se eu não me engano, era o meu avô quem contava essa história. E o meu avô, quando foi aconselhar ele, disse para ele, todas as vezes que você tiver a intenção, ou a motivação, ou o desejo de querer bater em alguém, se lembre que os 2 braços precisam estar presos na cruz. Deus não te aceita parcialmente, é por completo. A tua oferta é por completo, o coração é por completo, a vida é por completo. Não é sobre 2 horas de culto, é sobre uma vida de devoção.
Quando uma oferta é aceita diante de Deus, Ele faz coisas extraordinárias. E você pode falar assim: poxa, pastora, mas Ele aceitou a oferta de Abel e Abel morreu. Sim, mas mais vale você morrer sendo perseguido, entregando a Deus uma oferta e hoje está diante de Deus, do que você cair como um perseguidor, amém? Mais vale o Senhor te aceitar e a tua oferta ainda hoje falar. A gente cantou aqui no louvor como Maria, que estava aos seus pés, e disseste: a ela será a melhor parte, e isso nunca lhe será tirada. O que você entrega para Deus nunca vai ser arrancado de você. O que você entrega para Deus nunca ninguém pode te roubar. Podem tentar te roubar. Acredite, o primeiro homicídio não acabou, não aconteceu porque eu tive inveja do negócio da Carol, ou porque o Edu é mais bonitinho, ou porque o João tem um trabalho melhor. Não, a melhor inveja não aconteceu por causa do melhor carro, da melhor casa, da melhor moradia, não, nem da melhor roupa, nem da melhor família. O primeiro homicídio aconteceu porque alguém teve inveja do culto de outro. Você consegue entender isso? Sabe que a tua entrega mexe com o inferno? Você sabe que a tua entrega é a causa de você ser tão perseguido? Você sabe que a entrega de Davi era a causa de ele ser perseguido? Sabe que a entrega de José era a causa de ele ser perseguido? A entrega de Daniel era a causa de ele ser perseguido. É sobre o teu culto, é sobre o que você entrega para o Senhor que o inferno não suporta. Coisas extraordinárias acontecem quando você entrega tudo que você tem a Deus. Quando você não segura reserva. Quando você vai apesar. Quando você vai sozinho, mas vai. Coisas extraordinárias acontecem. Gideão, homem valente. E ele começa a procurar: cadê o valente? Escondido no lagar. Cadê o valente? É você mesmo, Gideão. Homem valente. Te escolhi, Gideão, para ser resposta para o povo de Deus. Eu estou falando de quando o céu recebe uma oferta, ok? Não esqueça isso. Gideão, te separei para ser resposta de liberdade para o povo de Deus que sofre forte opressão dos midianitas. Senhor, se de fato és tu quem falas comigo, Juízes 6,17, se de fato, Senhor, és tu quem estás falando comigo, espera aqui, que eu vou preparar uma oferta e vou te trazer, vou preparar um presente e vou te trazer. E o anjo ainda instrui Gideão de como ele vai preparar aquela oferta. Ele prepara a oferta, corre, entrega, e o anjo como recebe a oferta? Me pergunte como? Ele toca na oferta e o fogo de Deus consome aquela oferta. Logo existia sim uma exposição de como Deus recebeu uma oferta. Após o ofertante ser aceito e a oferta ser aceita, Gideão é levantado e com apenas 300 homens vence 1.200. 120 mil. A cada um dos 300 eram 400 pessoas. E eles venceram. Porque um ofertante sendo recebido e uma oferta sendo recebida, coisas extraordinárias acontecem. É sobre o coração do ofertante. E é sobre a oferta, mas antes é sobre ele receber aquilo que você carrega dentro de você. Está no teu interior aquilo que mais importa para o Senhor. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães, porque sempre vai ter instrução do céu, sem fermento, e ponha-os sobre essa rocha e derrame todo o caldo. E Gideão assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. Oferta aceita. Logo existia sim uma exposição de Deus recebendo uma oferta. Elias no Carmelo contra os profetas de Baal e Azera. Israel estava vivendo um tempo
terrível, abandonado ao único Deus a quem eles deveriam orar, mas um relacionamento inadequado trouxe apostasia para dentro do povo de Deus. Logo, o Senhor levanta um profeta e fala: vai para o palácio, você vai confrontar o rei. E Elias chega ali para aquele confronto e diz: eu quero no monte os 400 de Baal e os 400 de Azera, porque hoje Israel verá quem é Deus. E em cima daquele monte, mais uma exposição de profeta aceito e oferta aceita. E em cima daquele monte ele fala: vocês iniciem o culto primeiro. E os 400 de Baal e os 450 de Azera começaram o seu culto, prepararam o altar, prepararam tudo. E desde de manhã até o meio-dia clamaram ao Deus deles, clamaram e clamaram, e clamaram, e espernearam, e gritavam, e choravam. Foi dando meio-dia, Elias foi perdendo um pouco a paciência e disse: é minha vez. Mas antes de eu começar, gritem um pouquinho mais alto, porque se ele é Deus, e obviamente Deus com D minúsculo, ele pode estar viajando, ou pode ser que ele tenha ido ao banheiro. Profeta meio abusado, Elias, né? Gritem um pouco mais alto. Talvez ele viajou, talvez ele esteja dormindo. Nesse ponto, os profetas de Baal e Azera já estavam se cortando com facas, com objetos afiados. Desesperados, eu imagino que muitos deles nesse ponto eles já estavam pensando: estamos servindo ao Deus errado. E Elias, meio-dia, agora deixe eu começar o meu culto ao Senhor. Ele repara o altar, porque tudo começa quando a gente repara o altar. Diga comigo: tudo começa com o altar reparado. E ele começa reparando um altar, e ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos, construiu um altar de adoração a Deus, colocou lenha sobre o altar, preparou o novilho e colocou sobre o altar, e deu ordem que derramassem 4 jarras de água em volta, que ele tinha aberto uma valeta em torno daquele altar. E ele começa a dizer: derramem água, pode derramar água, derrama mais água, derrama mais água. E foram derramando água até encher todo em volta do altar. E aí ele começa a clamar ao Senhor. Se você puder abrir comigo, 1 Reis 18, 36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e até o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ofertante aceita, oferta aceita. O que acontece? Uma nação inteira glorifica ao Senhor quando um ofertante aceita e uma oferta é aceita. A casa inteira vai glorificar Deus, a cidade inteira vai glorificar Deus, a nação vai glorificar Deus quando o ofertante é aceito diante de Deus. E aí, Elias sabia ou não que Deus era com ele? Logo após, ele vai falar: tem chuva, porque já não chovia há 3 anos. Ele fala: tem chuva chegando. Ele manda o rei ir comer e beber, mas ele vai para onde? Para onde que ele vai? Ele vai para o joelho. E a Bíblia ainda vai dar uma característica de Elias: ele orava com a cabeça entre os joelhos. Sabe o que acontece? Quando a gente sabe diante de quem nós andamos, a gente tem coragem para abrir a boca com autoridade. O que é que está faltando então, pastora? Porque eu não tenho toda essa autoridade. Ande diante do Senhor. Ande sendo uma oferta agradável ao Senhor. Ande em completa obediência ao Senhor. E aí você vai abrir sua boca sem medo. Deixa eu contar um testemunho para vocês. O departamento infantil uma vez marcou um passeio para a ilha. E dentro do carro eu tinha comigo as crianças e começou a chover no caminho desse passeio. Eles já estavam todos lá na beira.
do barco para atravessar para a ilha. E começou a chover, e as crianças preocupadas no carro. E agora está chovendo. Tia, vai cancelar o passeio? Eu falei assim, não vai cancelar o passeio. Eu não vou fechar os olhos, porque eu estou dirigindo, mas vocês vão fechar os olhos e nós vamos orar. E quando nós dissermos amém, o último pingo de água vai cair e vocês terão um dia maravilhoso de sol. Eles arregalaram o olhinho. Eu falei, não é arregalado não, é fechado. Fecharam. E nós oramos. E quando nós dissemos amém, caiu o último pingo de água no retrovisor. Situações específicas, mas o dom da fé toma conta de você. E quando você viu, você já falou. Quando você se deu conta, você já liberou. E o céu cumpre. O céu cumpre. Estávamos em... Como é o nome daquele lugar, amor? Que Deus soprou a fumaça. Banff. Estávamos em Banff. Chegamos em Banff, falaram pra gente, todo mundo ficou murcho. Alguém já foi em Banff aqui? Aquele lago maravilhoso, lindo, azul, coisa mais linda do mundo. Nós chegamos lá, ele estava cinza, estava feio, estava tudo horrível não, porque é impossível ficar horrível, aquela paisagem é linda, mas estava escuro. E falaram pra gente que ia ser algumas semanas, não foi isso, amor? Eles disseram, por conta do incêndio, era onde? Por conta da queimada, mas de onde estava vindo? Da Califórnia. Por conta da queimada na Califórnia, essa fumaça vai ficar aqui pelo menos 2 semanas. E aí todo mundo murchou, porque nós só íamos passar 3 dias naquele local. Todo mundo murchinho. Poxa, viemos de tão longe, programamos tanto essa viagem. E a gente vai só se deparar com esse lago cinza. E novamente, quando eu vi, eu já tinha falado. Eu falei assim, amanhã... Guardem as fotos. Amanhã nós vamos tirar foto nesse lago e ele vai estar azulzinho. Todo mundo arregalou o olho de novo. E aí eu cheguei em casa não, no hotel. Max foi dormir tranquilo. Eu fui para onde? Eu fui para o joelho. Senhor, eu falei, tu sabes que não foi eu. Foi tu que abriu minha boca e soltou, Pai. Eu de mim eu não falaria um negócio desse. Quando a fé te toma, é o próprio Deus. E fui para o joelho, orei, mas não passei a noite orando não, gente. Eu orei, deixei no colo daquele de quem podia resolver e fui dormir. Aconteceu mais um milagre, porque eu marquei o hotel errado. Não sabia que tinham 2 Fairmonts. Era um em Banff e um em... A outra cidade lá famosa, gente... Não, mas acho que não era em Calgary, não. Enfim, eu marquei o hotel errado. Eu queria acordar naquele lago. Eu queria acordar no Lake Louise, mas eu marquei no outro. Eu marquei em Banff, isso. Não me dei conta. Achava que era tudo a mesma coisa, não era. Ô, irmão João, que tristeza quando eu cheguei lá, Helena. Eu marquei o hotel errado. Aí de novo eu fiz uma oração. Senhor, eu queria tanto esse hotel aqui. Aí falaram para mim que era impossível, porque ali o pessoal marca com 6 meses de antecedência para conseguir uma vaga naquele hotel. Eu falei, eu vou entrar lá agora, eu vou perguntar. Expliquei a situação para eles, eles disseram, não, faremos a sua transferência agora mesmo. Os demais que estavam conosco não conseguiram transferência, tá? Conseguimos transferência naquele... Fala assim, anda com Deus, irmão. Anda com Deus. Que até das tuas férias Ele cuida. Encurtando uma longa história, essa transferência ainda resultou um passeio de canoa que eu ganhei não só para a gente, mas para todo mundo que estava comigo. Aquele passeio de canoa que custa parece que $150. Ganhei passeio de canoa para todo mundo. Eles me deram som. Eu falei assim, eu tenho mais 3 casais com a gente, você pode dar o restante? Sim, está aqui, senhora. No dia seguinte, acordei, peguei a minha Bíblia e fui para frente daquele lago azul. Fiz a minha devocional agradecendo a Deus, porque a fumaça havia sido soprada. E durante todo
toda aquela viagem, nós vimos manifestação de Deus após manifestação de Deus, após manifestação de Deus. É só na tua saúde que Ele trabalha? É só na tua casa que Ele trabalha? É só no ambiente de trabalho que Ele trabalha? Ele trabalha em todas as áreas da tua vida. É desde o dia que você nasceu, Ele já te via, Ele já te conhecia. Informe no ventre da tua mãe, Ele trabalha todos os dias e todas as horas em tua vida. Ande diante de Deus. Seja uma oferta aceita diante de Deus. E acredite, os dias difíceis podem até bater na tua porta. E eles baterão. Porque o Jesus disse, no mundo vocês vão ter, mas tenham ânimo, eu venci. Quando acontece milagres, proezas, a palavra vai dizer que o povo que conhece a Deus fará na terra o quê? Proezas. Não permita com que as lutas te limitem, não permita com que a perseguição te limite, não permita com que a perseguição faça de você também um perseguidor. Adam Clarke diz que todas as vezes que você se torna um perseguidor, você tem um pouco de diabo dentro de você. É melhor você ser um perseguido do que um perseguidor. Todas as vezes que você tem um pouco de perseguidor dentro de você, você se torna alguém que carrega uma característica do primeiro homicida na terra. Melhor e muito melhor é você ser essa pessoa aceita diante de Deus. E o Senhor não desiste, porque Ele fala no versículo 7, se procederes bem, se fizeres bem. Sabe o que Deus estava falando aqui? Ele estava dizendo, ainda dentro do culto, vai lá, Caim, melhora a tua oferta. Eu estou te dando uma oportunidade, eu não estou fazendo um pré-julgamento, eu estou te dando uma oportunidade de ir lá e de mudar a tua oferta. Dentro ainda desse culto, você está recebendo dele uma oportunidade de mudar a tua oferta. Ele está falando, melhore no que você está entregando, no seu posicionamento, melhore na sua entrega diária, melhore, porque se você proceder bem, você será aceito. O Senhor estava dando uma oportunidade para ele. O culto não acabou, Caim. Se procederes bem, não é certo de que você também será aceito. Recebia do teu irmão, mas não acabou o culto, vai lá. Melhora a tua oferta. Mas aí o Senhor diz para ele, mas se não procederes bem, o seu desejo é para você. O mal, Caim, o pecado, essa fera dentro de você, está lá na porta. E se você decidir não proceder bem, Caim, se você decidir não proceder bem, ele será contra você. Eu queria pedir ajuda aqui agora para os obreiros tirarem. As meninas dos jovens tinham uma peça. Eu posso pedir ajuda de vocês aqui agora? Para tirar a mesa só um pouquinho ali para a lateral. Eu gostaria que elas apresentassem a peça que elas apresentaram algumas semanas atrás. Por favor, preste atenção aqui no que vai acontecer. Som.
Na minha vida, eu sempre tentei fazer o que era bom e correto. Mas na minha infância, eu sempre ouvia: Você não é boa o suficiente. Você nunca irá dar em nada. Você nunca irá alcançar os seus sonhos. Nem os seus pais acreditam em você. Na minha adolescência, eu também ouvia: Se você morresse, ninguém sentiria a sua falta. Olhe para você. Ninguém nunca irá se interessar por você. E na minha juventude, eu desisti de fazer o que era bom e correto. Eu simplesmente me entreguei para qualquer coisa. Se me ofereciam drogas, Experimenta. eu usava. Se me ofereciam bebidas, É só um golinho. eu usava. Eu bebia. Se me ofereciam comida, Come mais. eu comia compulsivamente. Mas hoje eu cheguei no meu limite. Eu não aguento mais carregar esse peso dentro de mim. Então chegou a hora de acabar com a minha dor. A sua dor só vai acabar quando a sua vida chegar ao fim. E é isso mesmo que eu vou fazer. Oi, tudo bem? Eu acho que a gente já se conheceu antes. Qual o seu nome? Meu nome é Lorenza. Lorenza. Ah, sim, Lorenza. Eu sou da escola, lembra? Quanto tempo, né? Lorenza, eu vejo um olhar de tristeza em você. Tem alguma coisa acontecendo? Nada, não te interessa. Queria muito te ajudar. Tem certeza que não há nada de errado? Você quer saber mesmo que tá errado? Aham. Quer saber mesmo? Sim. Então eu vou te falar. Ok, me O fale. que eu queria era realmente não estar sentindo nada. Mas olha o estado do meu coração. Eu tô sentindo tudo. Tudo que eu não queria estar sentindo. Tristeza, eu sinto toda hora. Decepção, logo que eu acordo, é o meu primeiro sentimento. Angústia, eu já não aguento mais. Ansiedade já faz parte de mim. Eu já fiz de tudo para tirar esse peso de dentro do meu coração, mas nada adiantou. Mas agora eu achei uma solução. E qual foi a solução que você encontrou? Eu decidi que eu vou acabar com a minha própria... Não. Não termine essa frase, por favor. Sabia que as nossas palavras, elas têm poder de vida, como também de morte. Isso é papo de crente. Isso parece conversa de crente. Mas é a verdade. Então, eu posso falar algumas palavras de vida para você? Tá, vai, fala, crente. Fazer o Ah. quê? Então, existe uma pessoa que pode te ajudar e pode restaurar o seu coração. Eu sei que você já tentou de tudo, várias coisas, mas nada preenche esse vazio dentro de você. Mas eu digo sim, que ainda há uma última tentativa. Existe alguém que pode te ajudar, como também me ajudou e mudou a minha vida. Eu também senti angústia, o mesmo sentimento que quase me levou à mesma solução que você pensou. Então, que tal tentar só mais uma vez? Tentar? Você já tentou de tudo. É mais fácil desistir de uma vez. Você vai me ajudar? Olha, eu não posso. Eu sou apenas uma mensageira. Mas existe alguém que já levou sobre si todas as nossas dores, toda depressão, toda angústia, inclusive tudo que você está sentindo nesse exato momento já foi levado, o preço já foi pago. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E a palavra diz que se você crer nele, rios de águas vivas irão jorrar do seu coração. Rios de água vão jorrar daqui. Aham. Disso aqui. Aham. Sério mesmo? Isso nunca irá funcionar. Irá funcionar se você apenas acreditar. Eu vim aqui como um convite por parte de Jesus. Então, entregue a sua vida e não resista. E você verá a transformação que ele vai fazer no seu coração. Tá bom, mas essa vai ser a minha última tentativa. Tá bom. A última mesmo. Sim, E se não funcionar, eu vou voltar pra minha própria solução. vai funcionar. Mas primeiro, eu preciso que você feche seus olhos. Ok. Agora, repete comigo. Senhor Jesus. Para! Senhor Jesus. Lorenza, a gente já tinha combinado. Não faz isso. Vamos desistir, é mais fácil. Você não tem Lorenza. valor, você nunca terá uma família. Seus Lorenza, pais não acreditam em o que você. foi? Olha O que como você aconteceu, tá. Lorenza? Olha Ninguém pra gosta mim. de você, ninguém Olha nunca pra vai mim. gostar de você. Lorenza, É mais vai fácil dar acabar com a certo, sua olha dor pra logo. mim. É mais fácil Pede morrer. pra ele Lorenza, calar as acaba com a coisas, sua Lorenza, vida, tá Lorenza. tudo Acaba bem. com a sua vida. Lorenza, olha Acaba pra com a mim. sua vida. Tá
melhor? Acho que sim. Podemos continuar? Então levanta. Agora, feche seus olhos novamente. Repete comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu recebo como meu Salvador. meu Salvador. Que o Senhor Possa transformar o meu coração. Agora abra seus olhos e veja a transformação que Jesus fez no seu coração. Nossa, realmente funcionou. Jesus era a solução que eu precisava. Ai, meu Deus. Existe uma guerra dentro de nós. Que você viu foi uma simples representação da guerra entre a carne e o espírito que acontece dentro de você. O que aconteceu com Caim é que ele decidiu ouvir a sua carne. Ele decidiu dar ouvidos à inveja que gritava mais alto dentro dele do culto do seu irmão. Ele decidiu que ele ia fazer do seu jeito. E quando o Senhor pergunta para ele: onde está o teu irmão? Ele responde: sou eu por um acaso o guardador do meu irmão? E sim, nós temos responsabilidade um com os outros. Você tem responsabilidade com essa pessoa do teu lado. Porque aquele que ama a Deus vai amar o seu próximo. Seremos hipócritas se dissemos que amamos a Deus e não temos condição de amar essa pessoa do nosso lado. E nesse devido momento ele decide que a voz quem vai ter a razão dentro dele é a voz da inveja, é a voz da carne, é a voz do ciúme. Provérbios 14:30 fala que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tiago 3,16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Provérbios 27:4, o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? 1 Pedro 2:1, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Deus confronta aquele filho a quem Ele ama. Deus confronta o seu culto porque Ele te ama. O Senhor te trouxe hoje para você fazer uma análise no teu culto porque Ele te ama. Você pode estar dentro da igreja como eu passei mais quase 40 anos da minha vida dentro de uma igreja, não entendendo o que era de fato um culto verdadeiro ao Senhor. De nada valerá se os músicos, os adoradores ficarem aqui até meia-noite, mas se o coração deles não tiver entregue a Deus como uma oferta agradável a Ele, uma oferta aceita. Todo o sacrifício que você chama de sacrifício, que nós não consideramos sacrifício, mas que você fala, e todo esse sacrifício que eu faço, não passa de um culto vazio, se não estiver alinhado, se não for aceito por Deus. Sabe, queridos, o Senhor diz que Ele foi o cordeiro mudo que se entregou por nós, na expiação, um cordeiro pela nação. Mas quando Ele vai para a cruz, e antes de ir para a cruz, Ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava dizendo: Pai, se possível que esse momento de separação não aconteça, se possível que o pecado de toda a humanidade não caia sobre mim, mas não seja conforme a minha vontade, e sim como Tu queres. E todos vão concordar, Lucas, Marcos, Mateus vão concordar que existia um suspiro da parte de Jesus na cruz do Calvário. Existia um suspiro antes de Ele entregar o seu Espírito ao Pai. Mas João estava lá, e João ouviu algo sair da boca de Jesus, e todos estavam perguntando: João, fala logo, o que foi que você ouviu? Ele disse: está consumado, está pago, está feito. Eles não são só perdoados, eles estão agora justificados. Logo tem um crédito, só um, glória. Logo tem um crédito da parte de Deus na tua conta. O que o Senhor está falando hoje? Só conserte o seu culto. Você já foi perdoado, você já foi justificado. Eu quero te aceitar, eu quero te abençoar, eu quero te prosperar. Eu só preciso que o seu culto esteja alinhado com a palavra, com a vontade de Deus. Um novo e vivo caminho é colocado à tua frente. Mas quando você sair dessa porta, eu quero te falar: o pecado jaz
cabe a você dominá-lo. Cabe a você se dominar. Cabe a você dizer não para o pecado e ser sim, todos os dias, uma oferta agradável a Deus. Quando o Senhor pergunta para Caim, onde está o teu irmão? Ele já sabia que resposta viria. Ainda a palavra nem nos chegou à boca, ele já conhece. Por que ele perguntou? Era uma tentativa de reconciliação, mesmo depois de ele ter matado o seu irmão. O Senhor faz uma pergunta para que ele pudesse ter a oportunidade de se reconciliar. Eu quero fazer 2 convites nessa manhã. O primeiro convite é para alguém que queira receber Jesus como Senhor e Salvador. O segundo convite é para alguém que queira reparar o altar. Altar reparado te coloca em lugar de conquista no reino de Deus. Altar reparado te dá vitórias que por suas próprias forças você nunca iria alcançar. Gideão com seus 300 homens, 120.000 homens. Altar reparado, oferta aceita, te faz guerrear de forma diferente, te faz andar de forma diferente, te faz viver de forma diferente. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. É por isso que 1 Coríntios 11, 28 vai dizer: cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ouça. O Senhor disciplina. O Senhor disciplina aquele a quem Ele ama. Por este motivo, o apóstolo Paulo vai falar: existem tantos no meio de vocês, e não poucos que dormem. Alguém para receber a oração nessa manhã? Alguém para receber a oração nessa manhã? Igreja de olhos fechados. Deixa eu te falar que você não é geração de Caim. Geração de Caim andou vagabundo e errante na terra. E um dos versículos mais tristes da Bíblia, Gênesis 4:16. E saiu Caim da presença do Senhor, Hudson, e nunca mais voltou. Coisa triste é alguém decidir sair da presença do Senhor e não mais voltar. Por quê? Por causa da arrogância, por causa da soberba, por causa da prepotência, por causa de ter dado ouvidos à carne. Existe uma constante luta dentro de você. O seu espírito e a sua carne guerreiam entre si. Um quer o que é bom, o outro quer a tua destruição. A carne quer a sua destruição. Já o espírito vai clamar, e eu digo e oro nessa manhã para que você não ignore o espírito clamando dentro de você. Não rejeite o espírito clamando dentro de você. Alguém para se reconciliar essa manhã? Alguém para consertar o altar nessa manhã? Ou alguém para receber Jesus como Senhor e Salvador? Igreja toda de olhos fechados, eu quero te convidar para vir à frente. Por mais que a geração de Caim tenha saído da presença do Senhor, Ele ainda deu uma oportunidade para ele. Igreja de olhos fechados, eu te convido para vir à frente. Você sabe como está o teu altar. Você sabe como está a sua vida. Errante na terra, nada dá certo. Para onde eu vou, parece que eu estou em um beco sem saída. Tudo que eu faço dá errado. Não vejo a bênção do Senhor sobre a minha vida. O Senhor está te convidando para consertar o altar nessa manhã. Tem tanto para você. Deixa eu te falar, o sangue de Caim, o sangue de Abel, clamou da terra. E a história vai dizer que cerca de 1,5 km de Damasco foi onde caiu o sangue de Abel. E o sangue de Abel clamava diante de Deus. Atos 9 vai falar que alguém nasceu no caminho de Damasco. Você se lembra quem nasceu no caminho de Damasco? Você se lembra quem nasceu no caminho de Damasco?
E Paulo, desejando levar-os do caminho à morte, se encontrou com Cristo, se encontrou com a palavra. Onde, igreja? Onde? No caminho de Damasco. O sangue de Jesus, quando bateu na terra, houve trevas sobre a terra. De meio-dia às 3 horas da tarde, o véu do templo se rasgou, as pedras se racharam, os túmulos se abriram, porque quando o sangue de Jesus bateu na terra, a terra não suportou aquele sangue e devolveu até os seus mortos. Agora imaginem vocês, Patrícia, você é alguém que morreu. Você vê alguém que morreu há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, agora entrando em Jerusalém, porque quando o sangue de Jesus bateu na terra, a terra devolveu os seus mortos. Você não é geração de Caim, vagabundo errante na terra. Você não é nem geração de Abel, por mais que seja uma geração de adoradores. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, redimido, separado. Para quê, pastora? Para viver de qualquer jeito? Não, para anunciar boas novas. Eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. Eu vou te pedir para clamar, igreja. Eu vou te pedir para clamar. Porque o céu quer ver a tua vida transformada. O céu quer ver a tua vida mudada. O céu quer te ver vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para a tua história. Provérbios 29:1 diz: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Você está ouvindo o Espírito Santo te chamar? Venha. Venha, venha, venha. O céu quer mudar a tua história. O céu quer mudar a tua vida. É a partir do teu altar que a história da tua casa muda. Ouça, após a queda, todo tipo de destruição entrou, porque um homem decidiu dar ouvidos à carne. Que o Espírito fale mais alto dentro de você. Oh, o Senhor me impede de orar porque tem mais gente. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós declaramos falido todo o plano das trevas na vida do teu povo. Falido, falido, falido. A voz que ecoará dentro dos seus filhos, das tuas filhas, é o Santo Espírito de Deus, aquele que por nós se entregou, aquele que por nós se entregou, sobre si levou os nossos pecados, a nossa enfermidade, a nossa dor, o castigo que era nosso. Tem mais gente, tem mais gente. Não deixa ninguém aqui na frente só, por favor. Tem alguém aqui na frente só, por favor. Tem mais gente aqui. Acompanhe eles, acompanhe eles. Eu só vou orar quando o Senhor me permite orar. O Senhor está dizendo, tem pessoas com vidas totalmente bloqueadas por causa de altares derribados. Altares derribados. O céu vai te dar sabedoria para consertar esse altar. Rabaxeque altará.
De nada vale culto após culto, culto após culto. De nada vale você entrar nesse ambiente e sair da mesma forma. De nada vale se você sai da tua casa e entra nesse lugar e sai daqui para viver mais uma vida vazia, mais uma semana vazia, mais uma semana sem perspectiva, sem sonhos, sem ideais, sem metas. Sabe quem te rouba tudo isso? Sabe quem te rouba tudo isso? Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas aquele que veio para que você tenha vida, e vida em abundância, te convida hoje para reparar esse altar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra não volta vazia. É impossível se esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível. É impossível esconder um crente que é aceito diante de ti e que te traz uma oferta aceita. Como a viúva pobre, Senhor, que entrou e entregou a menor oferta, mas recebeu uma palavra de aprovação. Ela entregou a maior oferta. Não é sobre a performance, não é sobre aquilo que parece ser. É sobre o que nós te entregamos no íntimo do nosso ser. E eu te agradeço porque eu sei que corações foram restaurados aqui nessa manhã. Eu te agradeço porque famílias inteiras viveram novas histórias por causa de corações que estão aqui nessa manhã se entregando, declarando que são incapazes de fazerem só, mas que podem todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por tua palavra que nos fortalece, que nos dá vida, que nos guia. Nós te agradecemos pelo sacrifício da cruz. E como igreja nós declaramos sobre a vida delas, nós declaramos um novo tempo. Nós declaramos que esse altar reparado vai resultar em vitórias extraordinárias do céu em cada casa. Assim nós profetizamos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus.